O mundo nada chato de Eratóstenes. A história de Eratóstenes e de seu experimento. Vou contar uma história que aconteceu em 276 a.C. na cidade de Cirene, que atualmente fica na região da Líbia. Lá um menino de origem humilde, como a maioria de nós que não é príncipe, nem princesa, nem barão ou coisa assim, cheio de pensamentos, chamado Eratóstenes nasceu e durante o seu crescimento passou a se interessar bastante pelo formato dos objetos. Ele gostava de pensar e deduzir como as coisas do mundo funcionavam. Gosto de pensar que Eratóstenes, além de excelente pensador, gostava também de jogar. E como conseguia armar jogadas interessantes. Naquela época a maioria dos gregos gostavam de jogos de tabuleiro, especialmente um chamado Peteia que dependia da estratégia de pensamento, e não da sorte, para vencer o adversário. Este jogo era tão popular no território grego que até em vasos cerâmicos foi retratado. Por volta dos 16 anos Eratóstenes foi estudar na capital da Grécia. E ele ficou impressionado com a quantidade de locais em que se poderia aprender algo novo. Estudou filosofia, arte de pensar, matemática e astronomia e mais um montão de assuntos. Também adorava ler, lia um pouco sobre tudo. Nessa época, um dos assuntos estudados era a geometria, área da matemática que significa medida da Terra, e uma das coisas mais importantes em geometria era o estudo do triângulo, que é uma figura plana com 3 lados. Os triângulos são figuras importantes, pois, qualquer figura desenhada em um papel, com lados formados por segmentos de retas, pode ser decomposto em triângulos. Existem 3 coisas bem interessantes ao construirmos um triângulo, seja desenhando ou construído com palitos. A primeira é que, para construir um triângulo, precisamos que a medida de 2 lados seja maior que a medida do terceiro lado. Com essas 3 medidas conseguiremos construir somente um determinado tipo de triângulo. Na escola vais aprender sobre todos eles, e mesmo que mudemos a posição do triângulo, ele será sempre o mesmo triângulo. Observando as artes gregas da época em que Eratóstenes viveu, há indícios de que os gregos procuravam a perfeição. Tudo que era realizado pretendia atingir um resultado perfeito. Há indícios que a forma matemática considerada perfeita pelos gregos da antiguidade era a circunferência. Nela temos um ponto que está no centro e traçamos uma curva com pontos que têm a mesma distância desse centro. Acredito que os gregos também consideravam a esfera um objeto perfeito. Nela temos um ponto que está no centro e traçamos a superfície com pontos que têm a mesma distância desse centro. Outra coisa bem conhecida na época de Eratóstenes era as retas de um plano, que não se encontram nunca. A elas damos o nome de retas paralelas. As retas paralelas acabam formando ângulos quando cortam outra reta. Os ângulos que estão na mesma posição têm medidas iguais. Os gregos também eram fascinados pelas estrelas e pela lua. Através da observação da lua, os gregos perceberam que ela tem 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Com isso tudo na cabeça e muita vontade de conhecer o funcionamento do mundo, Eratóstenes, que já não era mais um adolescente, foi para Alexandria, no Egito. Nesta época, os gregos também dominavam o Egito. Chegando em Alexandria, ele se tornou chefe da biblioteca de lá. Naquela época não havia internet e também não havia livrarias. Tudo que era descoberto por alguém era enviado para a biblioteca e a de Alexandria era a maior do mundo nesse período. Se existisse o Guinness 3 em 200 a.C., certamente a biblioteca de Alexandria estaria lá. Mas, voltando a Eratóstenes, ele tinha todas as informações que precisava, na palma da mão. Um dia ele leu um velho pergaminho onde estava escrito que a cada 21 de junho, solstício de verão no hemisfério norte, na cidade de Siena, hoje Assuã, a 800 quilômetros ao sul de Alexandria, um poço de água não produzia sombra alguma ao meio-dia solar de lá. Pensando no solstício, ele teve uma baita ideia. Ele mediu o comprimento da sombra de um bastão em Alexandria, ao meio-dia de 21 de junho, solstício de verão no hemisfério norte, quando o bastão em Siena, ao sul do Egito, não produzia sombra, e confirmou que em Alexandria qualquer objeto possuía sombra. Se vivêssemos em um mundo plano, as sombras produzidas com estacas do mesmo tamanho e em um mesmo horário seriam de mesmo tamanho, já que os raios do Sol são paralelos e triângulos com mesma medida de ângulo lado-ângulo são idênticos. Faça uma pesquisa o que são medida de ângulo lado-ângulo de um triângulo.
Daí, como dizia um amigo de Eratóstenes chamado Arquimedes, Eureka, mas esta é outra história. Como foi verificado que as sombras eram de tamanhos diferentes, então se pode concluir que o mundo não é chato, logo. O mundo não é plano. E como os gregos amavam a perfeição, concluíram que a Terra, se não era plana, tinha que ter a perfeição de uma esfera. A perfeição do formato da Terra não existe. A Terra não tem o formato completamente esférico, mas pode ser pensada como uma esfera, sim. Este fato só foi comprovado 2 milênios depois de Eratóstenes, quando o homem foi para o espaço e viu a Terra, de fora, da Terra.